Oi, boa tarde. Primeiro eu queria dizer para vocês que estou aqui na minha salinha de terapias, na minha casa, né? E é muito simples, muito humilde. Um outro dia eu mostro para vocês, mas é muito aconchegante, é muito gostoso. Aqui eu tenho vários equipamentos para trabalhar com diversas técnicas, né? Mas o meu foco maior é a criança, o meu foco maior é a terapia pedagógica holística. Esse meu foco que eu tenho canalizado ultimamente me faz eu estudar muito sobre a criança, me faz eu estudar muito sobre as síndromes, né, que fazem parte da psicologia, da neuropsicopedagogia, da da psicopedagogia, fazem parte do AEE, né, que é atendimento educacional especializado, e fazem parte também da parte espiritual, né, ou seja, a espiritualidade da criança. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu sou terapeuta holística, reikiana, né, sou pedagoga, tenho especialização em mídias e tenho especialização também em AE e diversos cursos que eu sempre estou me atualizando para que eu possa trabalhar cada vez melhor. E nesse meio tempo eu venho estudando já uma longa data sobre as crianças índigo e cristais, assim como existem as crianças diamantes. Mas o que tem acontecido muito de um tempo para cá são as crianças índigo e cristal. Bom, em primeiro lugar, vamos desmistificar isso aí, né? A criança índigo e a criança cristal são dois seres normais que nem nós, carne e osso, ser humano, tá? Eles nascem puros como todos nós, puros em essência. Porém, são almas que já evoluíram muito, amadureceram muito, devido às diversas experiências que já tiveram. Tá? Eu não vou entrar no campo religioso, por quê? Porque o foco das terapias não é religião, não. O foco das terapias holísticas é trabalhar com a espiritualidade, tentar compreender o ser humano dentro da sua espiritualidade e tentar ajudá-lo a evoluir, óbvio, né? Então, se nós amamos nossos filhos, se nós amamos nossos alunos, a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar compreendê-los, em que nível eles estão. Não somente o nível cognitivo, pedagógico, não, mas o nível da espiritualidade também. E é tão importante quanto ou mais do que qualquer outra análise que vocês fizerem sobre os filhos de vocês, ou sobre alunos, se eu estiver falando com algum professor. Então, assim, no momento em que nós sabemos que são almas que atingiram um nível mais elevado devido às suas experiências, então vamos partir para o índigo. O índigo nada mais é do que um ser que vem para revolucionar. Ela nunca vai conseguir ser uma criança apática, parada. Ao momento em que ele estiver parado, ele está planejando algo, ele está organizando algo que ele vai usar dali um pouco. E se ele é um adolescente, um adulto, ele está organizando um projeto de vida. Nunca ele pensa nele próprio, apenas. Ele nunca consegue
fazer apenas a análise dele. Ele faz a análise dele, interioriza ele coloca isso em expansão para a comunidade e aí ele cria o projeto dele em cima disso. Os projetos de vida dele desde a primeira infância. São muito confundidos com algumas síndromes. Muito. Vários psicólogos, vários especialistas confundem se não tem esse conhecimento, né? Porque eles têm traços como se fossem hiperativos ou até autistas. E no momento que eles focam naquilo que eles realmente querem criar, eles vão procurar se especializar naquilo. Eles chegam a ser meio autodidatas. Eles gostam de tudo muito colorido, muito colorido. Eles não gostam que as coisas sejam tristes. Eles não gostam de coisas sujas, tá? E eu não falo daquela sujeira material, tá? De tirar o pozinho, não. Sujeira, quando eu me refiro, que eles não gostam, são aqueles desvios de conduta que o ser humano muitas vezes tem, de mentir, de omitir, de falar coisas que não devia de uma forma que não devia, projetos até dentro da política, projetos que são feitos para solucionar problemas rápidos, mas posteriores vão deixar problemas muito maiores, né? Então a criança índigo, ela se torna um adolescente, ela se torna um adulto, como eu estou colocando até o momento, né? E ela não aceita, literalmente ela não aceita, ela tem dificuldade até mesmo de convenções, tá? Os relacionamentos dela também são difíceis, porque se não for uma pessoa que estiver na sintonia dela, muito pouco ela vai conversar com as pessoas. Bem complicado, né? Aparentemente. Aparentemente, porque se você der muito amor para essa criança, se você der muita atenção para essa criança, se você ouvir essa criança, ela vai conseguir te entender e vai conseguir se abrir com você. Ah, então a criança índigo eu preciso deixar fazer o que quer? Não, ela necessita de limites. Porque ela está formando, não esqueçam que isso é parte da espiritualidade dela. Então ela está formando o físico e a mente também. Se ela não tiver a colocação dos limites, ela vai ser uma pessoa muito complicada. Talvez parta para fugas muito sérias, né? E se envolva questões assim críticas a ponto de se envolver com tóxicos, né? Se envolver com álcool, se envolver em coisas que nós não queremos para os nossos filhos. Bom, devido ao fato deles quererem uma mudança na sociedade, o foco deles maior é este. É a mudança dentro da sociedade. Então, eles querem que todos vivam em comunhão. Todos vivam em conjunto. Ah, então são as pessoas que são com traços comunistas? Não. Não. Primeiro lugar, nunca generalize uma criança cristal, nem, quer dizer, uma criança índigo, nunca generalize ela ou crie tabus e rótulos. Nunca façam isso, porque ela sempre visa o bem comum, ela sempre visa o todo. Ela não vai visar apenas o bem-estar dela nunca. Ela sabe que se aquele projeto der certo, se aquela ideia dela der certo, todos vão ser beneficiados. Mas ela sabe que o projeto dela tem que ser ligado àquilo que vai ser funcional e necessário. Então, assim, ó, normalmente na primeira infância, os traços que a criança apresenta assim mais constantemente, né?
a necessidade de desenvolver artes, muita necessidade de desenvolver as artes. Então, ela, quando menos vocês esperarem, ela vai estar no meio do pátio, cantando e dançando, e vocês chamando ela, e ela está no mundo dela, ela está planejando aquilo que ela quer. Enquanto ela está planejando, ela está liberando energia. Normalmente, as crianças índigo, quando elas se aproximam das pessoas, né, elas são afetuosas, muito amorosas, tá? Eu estou procurando usar um vocabulário que vocês todos possam entender, para que vocês entendam se os filhos e consigam identificar se caso o filho de vocês é índigo ou é cristal, que depois eu vou falar das crianças cristal. Então, assim, ó, a criança índigo, como ela não aceita, ela durante a adolescência e até na primeira infância ainda, ela se revolta, ela se rebela, às vezes, com algumas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês. Se a mãe recebe uma pessoa na casa dela, e a mãe, antes de aquela pessoa ser recebida, combina com o pai ou com quem mora junto. Olha, nós não podemos comentar sobre aquilo, né? E é um assunto referente àquela pessoa que está chegando. Não tomem por surpresa se quando a pessoa entrar, a criança não olhar para a pessoa e dizer assim, tu isso e aquilo outro. Por quê? Então, assim, ó, é muito complicado e não pode ser tolhida, né? Então, nós temos que colocar o limite sem cortar essa naturalidade que aquela criança tem. Porque se nós cortarmos, nós podemos estar criando um problema futuro que essa criança nunca vai ser feliz. Ela sempre vai ser uma pessoa totalmente dependente, carente, porque o que ela queria fazer, os projetos dela, as ideias dela nunca foram apoiados. Então, é importantíssimo apoiar um filho que tem características de índigo. É importantíssimo. Porque com certeza essa criança, ele veio participar ativamente do processo de transmutação de toda uma humanidade. Ah, mas o meu filho vai ser responsável por tudo isso? Não, ele não vai ser responsável sozinho. Porque desde a Segunda Guerra Mundial, os índigos estão sendo enviados para a Terra, né? As crianças índigos estão vindo para a Terra. Mais intensificadamente, né, na década de 60, depois houve um corte, e depois da década de 80, houve um corte, na verdade, entre aspas, porque ainda nasceram alguns, mas em muito menor número na década de 70. E a partir dos anos 80 foram surgindo mais crianças e mais. Hoje, muitas crianças são índigo, muitas crianças, e elas conseguem, inclusive, ver coisas que vocês não estão vendo. Ah, mas meu filho com 5 anos vai saber mais do que eu? Sim, porque eles têm a glândula pineal aberta. A conexão deles é muito, muito, muito maior do que a nossa. Por mais que a pessoa tenha a prática da meditação, por mais que a pessoa pratique yoga, por mais que a pessoa estude, não adianta. O índigo, ele é muito mais conectado. Ele não é um mestre sancionado. Isso é um assunto, um tema para um outro vídeo que nós podemos conversar num outro momento. Agora, a minha dedicação é para as crianças. Então, assim, ó, muito cuidado para não frustrar seu filho, para não transformar seu filho num adulto frustrado, num adulto infeliz. Se ele gosta de desenhar, de pintar, deixa ele desenhar e pintar. Ali ele vai demonstrar o que ele está planejando. Nos desenhos e nos sonhos de uma criança, muitas vezes revela o que ele tende e provavelmente será um grande
profissional quando adulto. É lá na infância, é na hora de brincar, é na hora de desenhar, de pintar, de dançar, de cantar. É naqueles momentos que você observa o que provavelmente seu filho vai ser, a menos que não receba o seu apoio. Isso é muito importante que os pais saibam. E os índigos são muito mais, tá? Só um momento, daqui um pouquinho eu já continuo gravando sobre os cristais.